Nós continuamos a falar sobre o assunto leitura, a importância da leitura com o professor de língua portuguesa Isaías Muniz Batista. Professor, nós vimos aí os exemplos da reportagem, os dois lados da moeda, né? E essa iniciativa aí da UFMT de disponibilizar a bibliotecária lá para o pessoal da escola. Você acha que iniciativas como essa devem ser cada vez mais incentivadas? Essas iniciativas são imprescindíveis. É preciso que se tenha alguém mesmo que se preocupe, que conheça todo esse sistema de mediação e animação de leitura. Mas aqui em Tangará, nós temos alguém que poderia fazer isso? Podia partir de algum lugar ou tem que partir do poder público mesmo? Olha, essa questão é do poder público. Nós sabemos que seria impossível colocar um biblioteconomista em cada escola, mas a coordenação pedagógica do Estado poderia ter em cada cidade ou em cada núcleo setorial um biblioteconomista que conheça realmente esses meandros da biblioteca escolar. A biblioteca é um espaço não apenas de depósito do material, não só de guarda, deveria ser de animação de leitura também. Agora, professora, uma outra coisa curiosa, uma outra informação curiosa é que o MEC é um comprador de livros, né? Ele compra em quantidade, é isso? Sim, é o maior comprador de livros do mundo. A questão é, quais livros são comprados? Os livros didáticos. Como eu já havia dito, geralmente o aluno tem acesso apenas ao livro didático. Há algumas campanhas do governo federal no sentido de distribuição de livros, né, de literatura, mas ainda são questões pontuais. E nós falávamos, né, a respeito dessa questão da formação do leitor. Um dos primeiros pontos da formação do leitor, que não adianta atacar um isoladamente, é você ter nascido numa família de leitores, mas isso também não é condição para que seja um leitor. É viver num sistema escolar, passar a juventude num sistema escolar em que o hábito da leitura seja priorizado. O preço do livro e o final aí, o simbólico da leitura para a população. Então, qual é o espaço para a leitura para a nossa sociedade, para a questão aqui em Tangará da Serra? Nós estamos realmente preocupados com essa questão da leitura? E nós temos um outro problema, o advento da internet. As pessoas que têm acesso à internet já costumam fazer suas pesquisas resumidas pela internet, deixando os livros de lado. Isso é um complicador também hoje da vida escolar, né? Certamente, principalmente para os alunos de ensino médio que teriam de ler as obras literárias. Aquele que vai à internet, acha um resumo ou uma crítica, ele não terá a sensação de ter lido a obra. Aquelas emoções, tudo aquilo que o texto literário desperta é para aquele que foi direto ao texto literário e leu. Se você lê o resumo, se você ouve a história que o colega contou apenas, você não sentiu tudo aquilo. Então, o Antônio Cândido é um dos teóricos da literatura e ele vai dizer que a literatura ajuda a humanizar o homem. Ela serve para humanizar o homem. Em que sentido? A partir do momento que ela traz aquilo que nós chamamos de bem, aquilo que nós chamamos de mal, e você vive aquelas situações sem necessariamente ter passado por aquilo. Agora, a internet pode ser utilizada também como uma ferramenta de leitura. Pode, é o que eu falei a respeito do leitor ser aquele que escolhe o melhor momento, o melhor material para usar. Num momento inicial de pesquisa, a internet contribui sim, porque você tem aquele, eu vou falar, um oceano de informações. Você tem diversas informações no mundo virtual. Nós temos hoje os e-books, que são livros de literatura distribuídos gratuitamente em alguns sites da internet. Nós temos a possibilidade de acessar textos, né, as dissertações de mestrado, de doutorado, que são textos que têm um balizamento, assim como nós podemos produzir um texto e disponibilizar na internet. Agora, o leitor tem de julgar qual é o valor desse texto para sua pesquisa. Professor Isaías, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista. Um bom dia, senhor. Obrigada, bom dia. Bom dia.